Você que é MEI, já parou para analisar o seu limite de faturamento? Será que você já não está próximo dele e corre risco de ser desenquadrado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Velfer e é o nosso segundo vídeo da série Papo de Empresário. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou responsável aqui do departamento comercial e sucesso do cliente da Velfer. E no vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo muito bacana direcionado para você que é MEI. Você que é MEI, que é o microempreendedor individual, esse vídeo é especialmente para você. Nesse vídeo nós vamos abordar alguns pontos bem relevantes para a sua jornada como microempreendedor. E o principal ponto que eu quero trazer para você é a questão do faturamento anual, que é um dos principais fatores que pode levar você, MEI, a ser desenquadrado e os riscos e todos os movimentos que esse desenquadramento pode acarretar. Mas antes disso, eu quero começar contextualizando um pouco mais para você, às vezes que não é MEI e está pensando em abrir um CNPJ nessa modalidade, que é o seguinte: o MEI ele é a primeira porta que se abre para o empresário formalizar o seu negócio, ou seja, você que tem alguma atividade, presta algum serviço e deseja formalizar o seu negócio, o MEI muitas vezes pode ser essa porta de entrada, permitindo assim com que você possa emitir notas fiscais, prestar serviços de maneira regular, gerando assim também mais credibilidade para a pessoa que for lhe contratar. Porém, o MEI ele tem que obedecer algumas regras. A primeira delas é, no momento da abertura, suas atividades serem permitidas ao MEI. Por exemplo, existem atividades que não são permitidas, como fisioterapeuta, dentistas, advogados, psicólogos. Esse nicho de atividades por si só já é vedado. Porém, existem outras atividades que podem ser enquadradas no MEI, como promotor de vendas, serviços de escritório administrativos, enfim. Relacionado às atividades, quando você já tem elas bem definidas e elas são permissíveis ao MEI, basta você abrir o seu CNPJ e iniciar suas atividades. E aí eu entro no ponto alto do vídeo, que é a obediência às normas do MEI. Quando você se enquadra no MEI, você tem que obedecer algumas regras. A principal, que é a mais importante, é o limite de faturamento. Até a data de hoje, da gravação desse vídeo, no mês 11 de 2025, o limite de faturamento do MEI é de R$ 81 mil anual. Ou seja, ultrapassando esse limite, o seu CNPJ acaba sendo desenquadrado. E aqui eu quero trazer alguns pontos bem relevantes sobre essa questão do desenquadramento, trazendo em duas etapas distintas. A primeira, quando é o ano de abertura do seu CNPJ, e na segunda, quando você já tem o seu CNPJ por mais de um ano. Trazendo um exemplo claro, o Gabriel, lá no mês de junho, ele resolveu abrir o seu MEI. Ele optou por uma atividade permissível e conseguiu abrir o seu MEI tranquilamente e iniciou suas atividades. Quanto que o Gabriel pode faturar no ano de abertura? É uma regra muito importante que eu trago para vocês, que é, no ano de abertura, o MEI ele tem que obedecer à sua proporcionalidade, ou seja, se eu posso faturar 81 mil no ano e eu abrir o meu MEI no mês de junho, eu tenho que fazer a seguinte conta: 81 mil dividido por 12 vezes a quantidade de meses restantes que eu tenho para aquele ano, ou seja, seria a metade dos 81 mil. Eu faturando e emitindo notas dentro desse limite, perfeito, para o próximo ano eu posso seguir no MEI. E aqui eu trago um ponto muito importante que nós já vimos aqui no escritório, eu atendi alguns casos nesse sentido, onde a pessoa no ano de abertura acaba estourando o limite, principalmente por conta dessa desinformação, que a pessoa abriu seu CNPJ em junho achando que poderia faturar 81 mil, que acabou levando para um desenquadramento. O que ocorre? Se no ano de abertura você acaba sendo desenquadrado, a Receita entende que desde o momento da abertura do seu CNPJ, você já deveria estar sendo tributado pelo Simples Nacional. Você teria que fazer a opção pelo Simples e iniciar
todo o processo como uma empresa normal do Simples, tributando sobre a nota fiscal, recolhendo INSS, mantendo a contabilidade em dia, ou seja, o efeito ele é muito grande. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer. Ah, Gabriel, mas eu abri a minha empresa lá em junho, eu sei que eu tenho que faturar até a metade dos 81 mil. Quanto que é esses valores? Eu tenho algum limite? Eu tenho alguma tolerância? Existe sim uma tolerância, que é uma adicional de 20%. E aqui eu também trago uma informação importante. A pessoa que abriu o MEI, né, e no seu ano de abertura ela chegar nos 20%, existem duas situações. Não ultrapassando os 20% daquele faturamento, eu ainda consigo permanecer no MEI até o final desse exercício. Para o próximo exercício, obrigatoriamente eu tenho que me enquadrar no Simples Nacional. Se eu ultrapassar os 20% de tolerância, eu tenho um efeito retroativo, né? Esse é o caso do MEI para abertura, né, quando é o ano de abertura. Pegando o caso da pessoa que já tem o MEI aberto por mais de um ano, a regra é muito similar, mas aí nós não temos mais o fator da proporcionalidade, e sim o faturamento anual, que é de R$81 mil. Obedece-se a mesma regra. Gabriel, eu cheguei no mês de setembro e eu já tenho faturado 81 mil cravados. Eu vou ser desenquadrado? Não. Porém, se você ultrapassar os 81 mil e permanecer dentro dos 20% de tolerância, o seu efeito só vai ser para o ano seguinte. Ultrapassando os 20 mil, você vai retroagir para o começo do ano de exercício. No caso, se eu tenho já o meu MEI aberto há 3 anos, eu estou no ano de 2025, e em 2025 eu estouro os 20% de tolerância, eu sou considerado uma empresa do Simples Nacional desde janeiro de 2025. Então, desde janeiro, eu teria que reapurar todas as minhas notas fiscais, tributá-las de acordo com o Simples Nacional, recolher o INSS sobre um prolabore de no mínimo um salário mínimo, ou seja, gera um impacto muito grande, além, claro, de ter que ter uma contabilidade regular, ter toda a escrituração contábil, então acaba gerando um efeito muito grande e muitas das vezes os empresários não estão preparados para esse tipo de movimento. Esse é o ponto que eu ressalto como um dos mais importantes para você que está me ouvindo, para você que é MEI ou pensa em abrir um MEI, fique muito, muito atento à questão do seu faturamento. Agora eu abro um espaço para tratar também de outros 2 pontos que podem levar uma empresa a ser desenquadrada no MEI. Um deles é a inadimplência do pagamento das guias mensais. Você, quando é MEI, você tem a única obrigação, que é o recolhimento mensal da contribuição do DAS do MEI, que hoje aproximadamente está na casa dos seus R$80. Ou seja, mensalmente esse é o seu custo como prestador de serviço, como comércio dentro do MEI. Se você não manter em dia esses pagamentos, no final do ano você pode sofrer um desenquadramento por inadimplência. Ah, Gabriel, eu tenho aqui 1 ano em aberto, não fiz nenhum pagamento, eu preciso recolher tudo isso à vista, como é que funciona? Não, existem sim opções de parcelamento, mas é importante que você, quando aderir a um parcelamento do MEI, mantenha o mesmo em dia para que não tenha esse problema. Outro fator importante que eu também gostaria de trazer, que também leva ao desenquadramento. E aí é uma questão muito sensível, porque acaba pegando muitos dos pequenos empresários, dos empresários hoje que estão na categoria do MEI, que são as movimentações na conta bancária. Como eu mencionei, a gente tem um limite de faturamento permitido de até 81 mil, mais 20% de tolerância. Porém, se na sua conta bancária, na conta bancária da sua empresa, né, que o MEI também por certo deveria ter uma conta corrente pessoa jurídica, você movimentar mais que R$81 mil em recebimentos, é importante acender um alerta, porque a Receita Federal hoje possui mecanismos de cruzamento junto às instituições financeiras que podem detectar movimentações fora do permitido para o teu regime tributário, né, que seria o MEI. Então imagine só, eu sou o Gabriel, eu tenho o meu MEI aberto já há 2 anos e esse ano foi um ano atípico, eu movimentei muito a minha conta, eu movimentei mais de R$150 mil, por exemplo, mas o meu limite é só de 81 mil. Eu corro um risco? Lamento dizer que sim,
pois a Receita, em algum momento, ela pode fazer algum cruzamento e identificar, como eu falei, alguma incompatibilidade. E o que isso pode levar? A uma fiscalização e, eventualmente, a um desenquadramento retroativo também. Então, já teve casos no escritório onde a gente atendeu pessoas, clientes que vieram com uma situação dessa e não sabiam nem porque haviam sido desenquadradas. Ah, mas eu não tirei notas até 81 mil. E aí, quando a gente foi fazer todo o nosso trabalho de levantamento de dados, a gente identificou que a movimentação bancária daquela pessoa era fora do permitido. Então, por conta disso, a Receita fez esse auto de desenquadramento. Então, manter essas suas contas em dia, controlar a sua movimentação financeira é muito importante. Outro ponto, né? Manter sempre muito bem controlada a questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Também pode ocorrer da Receita cruzar informações do seu CPF com o seu CNPJ e obedece-se a mesma regra. Identificando alguma movimentação fora dos padrões da Receita, você pode sim ser autuado por conta disso. Uma dica importante que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo para você que me acompanhou até agora é que você que é MEI, busque sempre se assessorar bem, busque informações, consulte pessoas responsáveis e competentes que possam estar te orientando nessa jornada, porque é muito comum, infelizmente, aqui no escritório nós recebermos pessoas que apenas abriram seu MEI e não se atentaram para esses detalhes importantes que eu passei, como a questão do faturamento, o controle das emissões das notas fiscais, o pagamento mensal das obrigações. E quando a gente foi fazer o trabalho de regularização para poder ajudar essa pessoa, a situação estava tão embolada, estava tão complexa, que a pessoa acabou gerando uma dívida que nem ela imaginava que tinha, por conta de declarações em atrasos, recálculo de impostos, multas, juros. Então, eu peço para você que tenha um CNPJ, que tenha um CNPJ como MEI, que tenha esse cuidado, observe sempre a sua movimentação. E um ponto importante também que vale ressaltar, como eu disse no começo do vídeo, o MEI ele é o início de jornada, ele é a porta de entrada para você formalizar o seu negócio. Então, às vezes, quando você já está faturando mais do que os 81 mil, é um bom sinal, é sinal de que a tua prestação de serviço, o teu comércio, ela está gerando um movimento e permite que você possa dar um próximo passo. Então, é muito importante também ter esse olhar, porque é uma das coisas que nós aqui na Velfer gostamos de dizer, porque se eu ficar limitado aos meus 81 mil, eu não vou conseguir crescer, eu vou ficar estagnado. Nada contra quem quer faturar só 81 mil, mas todo empresário, a gente entende que tem essa sede, essa ânsia de crescer. E o MEI, ele proporciona isso no começo, ele é uma jornada muito tranquila, é menos custosa, mas nem por isso ela precisa ser negligenciada. É muito importante você se atentar a todas essas dicas que eu passei, busque informações, busque contabilidades responsáveis que possam te assessorar nessa jornada, que sem dúvida nenhuma isso vai fazer com que todo o seu percurso, toda a sua jornada como empreendedor seja ainda mais tranquila e mais segura, né? Porque o que a gente sempre gosta de mencionar, nada custa mais do que a desinformação, né? Então nós aqui na Velfer temos uma preocupação muito grande com isso. Você que tiver alguma dúvida, está pensando em abrir um MEI ou já tem um MEI e precisa migrá-lo de regime por conta de algum desses pontos que eu mencionei, por favor, entre em contato com a gente, marque uma reunião comigo. Sem dúvida nenhuma, a gente pode entender o teu caso e te ajudar a seguir a tua jornada nessa carreira empresarial, que a gente sabe que é cheia de desafios, mas nada que não possa ser superado com um bom parceiro de jornada. Então, eu convido você também para acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais, nos siga no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. A gente está postando conteúdos muito bacanas, muito relevantes, pensados justamente em você, empresário, que precisa, né, ter boas informações no seu dia a dia para tomar as melhores decisões. Então, esse é o meu recado final no vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e te vejo na próxima. Até mais.